Em um mundo onde a presença divina se manifestava de várias maneiras, que a história do Espírito Santo começou a se desenrolar. Desde os tempos mais antigos, a história da humanidade estava entrelaçada com a força e a essência do Espírito Santo, um agente de transformação e conforto. Vamos embarcar juntos nesta jornada espiritual, revivendo momentos que moldaram a fé e a essência da espiritualidade. No início de tudo, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo estava presente. Gênesis nos conta que antes da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era a primeira manifestação do Santo Espírito, dando forma ao caos e trazendo à luz a ordem divina. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, simbolizando a conexão entre o humano e o divino que o Espírito Santo representa. Avançando para os tempos de Noé, o Espírito Santo se manifestou de outra forma. Durante o dilúvio, o Senhor enviou um pássaro, uma pomba, para trazer de volta uma ramagem de oliveira. Essa pomba simbolizava a paz e o retorno à vida após o julgamento. O Espírito Santo é muitas vezes comparado a uma pomba, trazendo consolo e esperança, mostrando que mesmo em tempos de crise, a renovação é possível. Nas épocas dos patriarcas, vemos como o Espírito Santo orientava e guiava os escolhidos de Deus. Abraão, o pai da fé, recebeu promessas do Senhor e o Espírito estava presente, motivando sua jornada. Quando Deus fez uma aliança com ele, a certeza de que o Espírito Santo estava ao seu lado dava força a Abraão para deixar suas posses e buscar uma terra desconhecida, acreditando nas promessas que lhe foram feitas. José, o filho de Jacó, também teve uma relação com o Espírito Santo. Ele foi vendido como escravo no Egito, mas Deus esteve com ele, dando-lhe sabedoria e revelações por meio de sonhos. O Espírito Santo foi o que capacitou José a interpretar os sonhos do faraó, salvando não apenas sua família, mas também muitas vidas durante a fome. Assim, o Espírito Santo se mostrou um guia em momentos de incerteza e desespero. Voltando-nos para Moisés, encontramos outro momento em que o Espírito Santo se revelou com força. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, foi o Espírito que o preparou para a missão. Em um encontro quase místico na sarça ardente, a voz de Deus, carregada pela presença do Espírito Santo, deu a Moisés instruções que moldaram a história do povo de Israel. O Espírito Santo estava com Moisés, guiando-o em cada passo de sua jornada libertadora. Após a fuga do Egito, enquanto o povo caminhava pelo deserto, o Espírito Santo se manifestou como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Essa presença constante simbolizava a orientação divina, mostrando que nunca estavam sozinhos. O Espírito os guiava por um caminho desconhecido, lembrando que a presença divina sempre estaria com eles, mesmo nos momentos de maior incerteza. E assim, chegamos a uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, o rei Davi. Desde o momento em que Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi, fortalecendo-o e capacitando-o. Durante sua vida, Davi escreveu salmos que expressavam sua profunda conexão com Deus, evidenciando como o Espírito Santo o inspirava a criar. Em um dos seus momentos mais obscuros, quando caiu em pecado, ele clamou a Deus: "Não retire de mim o teu Espírito Santo." Davi entendia que o Espírito era essencial para sua vida e seu reinado. Com a chegada dos profetas, como Isaías, Ezequiel e Joel, o Espírito Santo tomou um papel ainda mais proeminente. Isaías profetizava sobre o ungido de Deus, que seria cheio do Espírito. Ezequiel trazia a promessa da renovação do povo com um novo coração e um novo espírito.
enquanto Joel falava sobre a efusão do Espírito sobre toda a carne nos últimos dias, prenunciando a grande mudança que estava por vir. E então chegamos a um momento crucial, a promessa do Espírito Santo por Jesus. Durante seu ministério, Jesus falou a seus discípulos sobre a vinda do Consolador, que os guiaria em toda a verdade. No íntimo da última ceia, ele prometeu que não deixaria os seus órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo para estar com eles, para ensiná-los e lembrá-los do que ele havia dito. Isso fez com que os discípulos permanecessem firmes em meio à angústia e ao temor que pairava sobre seus corações. Após a ressurreição, quando Jesus se despediu, ele deu uma instrução clara aos discípulos: esperar em Jerusalém pela promessa do Pai. Naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu com grande poder, como um vento impetuoso e línguas de fogo, preenchendo todos os que estavam reunidos. Ali, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo encheu os corações, capacitou os apóstolos a falar em diferentes línguas e deu início à era da Igreja. A manifestação do Espírito era clara. Um novo tempo começava, um tempo de renovação, de evangelização e de graça. Pedro, cheio do Espírito, levantou-se e pregou com poder. No coração de sua mensagem, ele anunciava que aquele mesmo Espírito estava disponível para todos que aceitassem a mensagem de Jesus. Como um fogo que se espalha, a mensagem do Evangelho começou a ser pregada em todo o mundo, transformando vidas e corações por meio do poder do Espírito Santo. À medida que a igreja crescia, igualmente crescia a presença do Espírito Santo entre os crentes. Ele era o doador de dons, aqueles que capacitavam os seguidores de Cristo a servir, amar e edificar uns aos outros. Cada dom, seja da profecia, da ciência, da sabedoria, do falar em línguas, era um reflexo da diversidade da ação do Espírito Santo na vida da comunidade cristã. Essa força espiritual mantinha a unidade do corpo de Cristo, lembrando a todos a importância de viver em harmonia e em amor. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, enfrentaram perseguições e adversidades. No entanto, em cada desafio, a presença do Espírito lhes dava coragem e força. Paulo, um dos mais fervorosos apóstolos, compartilhou com profundidade sobre a importância do Espírito Santo em suas cartas, revelando que os crentes são selados pelo Espírito e que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa conexão com o Espírito Santo é o que nos garante que não estamos sozinhos na jornada da fé, mas que temos um defensor que nos acompanha. Com o passar dos anos, a história do Espírito Santo continuou a se desenrolar, sempre presente entre os que buscam a verdade, a paz e a justiça. Em diversos movimentos de fé ao longo da história, o Espírito sempre trouxe renovação, cura e esperança. Em tempos de crise, como durante as guerras e as calamidades, muitas pessoas clamaram ao Espírito Santo buscando consolo e direção. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua a tocar os corações das pessoas. Em cada oração sincera, em cada ato de bondade, é a presença do Espírito que transforma vidas. Cada vez que uma pessoa decide amar, perdoar e servir ao próximo, o Espírito Santo é aquilo que atua. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a abrir nosso coração e permitir que o Espírito nos guie em um mundo tantas vezes confuso e desorientado. Por isso, somos convidados a recordar que a história do Espírito Santo não é apenas uma narrativa do passado, mas um chamado para vivermos plenamente a sua presença em nossas vidas hoje. Assim como os antigos, podemos nos encher de coragem e esperança, sabendo que o Espírito Santo é um presente dado a todos nós, que nos ensina e nos guia em cada passo da jornada. Ao longo dessa jornada, reconhecer a presença do Espírito Santo em nossa vida é fundamental.
É um convite à transformação, à renovação e ao relacionamento mais profundo com Deus. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a história do Espírito Santo é uma história de amor, esperança e poder, que continua a se desdobrar em cada um de nós. Que possamos sempre buscar essa presença, permitindo que ela nos renove e nos conduza em cada aspecto da nossa vida. A história do Espírito é, afinal, a história de nossa própria jornada com o Divino.